Olá, tudo bem com você? Eu sou o Eliel e nós estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre o Pegadas da Unidade. Isso mesmo, palavra e reflexão. Vamos continuar, Pegadas da Unidade, e hoje, nessas Pegadas da Unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio. Vou mostrar aqui para vocês. Então, o tema de hoje é esse aqui: equilíbrio, aproximando os extremos, gerando unidade. Ok? Então, antes de nós entrarmos no tema, no bate-papo de hoje, eu queria relembrar com vocês algumas coisas anteriores. Então, anteriormente, nos dois últimos encontros desse Palavra e Reflexão, nós tivemos o Marquinhos de Curitiba, que falou essencialmente, pelo menos foi o que me chamou a atenção, sobre a natureza do corpo, que é a mesma natureza do cabeça, que é Cristo. Sendo então a mesma natureza dos membros. Então perceba que há um equilíbrio nisso. A natureza do corpo é a mesma natureza do cabeça, que é Cristo, e não há como ser diferente, senão a unidade já estaria comprometida desde o início. Depois nós tivemos o Maurício Pontello, que falou basicamente sobre o seguinte: um reino dividido não subsiste. E a frase que me marcou bastante: sem unidade, a nossa visão fica embaçada. Então, anote isso aí. Sem unidade, a nossa visão, ela fica embaçada. Bom, então nós vemos que a unidade, ela é uma atitude. A unidade não é uma coisa que depende só de Deus. Quando eu digo só de Deus, é claro que a unidade é gerada pelo Espírito Santo, né? A gente vê em Efésios a unidade da fé, mas precisamos entender também que a unidade é uma forma de viver. Ela é um agir, ou seja, eu e você, nós podemos agir em prol da unidade. As nossas atitudes, elas podem gerar unidade ou não. Então a unidade não é uma coisa passiva, subjetiva, que fica só lá no campo do céu. Não, a unidade pode ser trabalhada por mim. Eu posso ter atitudes de unidade. E essa unidade, ela vai gerar então um equilíbrio no corpo. Eu queria lembrar aqui a importância dessa palavra equilíbrio e a importância do equilíbrio no contexto desses dias, sempre, mas principalmente no contexto desses dias atuais em que nós estamos vivendo. Então, uma fragmentação muito grande, uma aflição muito grande, diversas correntes, diversas opiniões, pensamentos diferentes,
falta de entendimento, homens impacientes, homens querendo se impor de uma forma ou de outra. Uma situação caótica em vários níveis, né? As pessoas não estão se entendendo. E para que haja unidade, é necessário que haja um equilíbrio. E para se chegar nesse equilíbrio, é preciso pensar. Qual o meu papel? O que é que eu posso fazer antes de reagir ou até antes de agir? Como que eu posso pensar com equilíbrio para que eu possa estar colaborando com a unidade? Então, é esse caminho aí do equilíbrio para gerar a unidade, para aproximar os extremos, é que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Então, vou tentar dar um exemplo aqui. Pensa nessa caneta aqui. Aqui você tem um ponto que a gente pode chamar de A, e aqui outro ponto que nós podemos chamar de B. Então, o ponto A está num extremo, o ponto B está em outro extremo. E aqui no meio existe um centro, que nós podemos chamar hoje de convergência. É aqui que convergem tanto A, ou que pelo menos deveriam convergir, tanto A quanto B. Se A e B não decidirem dar um passo até esse centro, os extremos não vão se aproximar. Então, olha só como é necessário uma atitude. Se eu sou A ou se sou B, eu preciso ter uma atitude para entender o outro extremo, para chegar perto do outro extremo, de caminhar, no mínimo, até onde eu possa fazer essa convergência. E quando a gente fala que aqui é o C de convergência, esse C também tem um significado, né? Tem um significado de Cristo, porque em Efésios fala que em Cristo vai convergir, deve ser congregado todas as coisas. Então é sobre isso que a gente quer conversar, sobre o ponto de equilíbrio. A minha visão pode estar aqui nesse extremo, e eu posso ter alguém com outra visão, diferente, num outro extremo. Mas se nós caminharmos até o centro de convergência, até Cristo, então nós podemos alinhar muitas coisas. E aí nós poderemos caminhar em unidade. Porque o que importa não é o meu pensamento, a minha ideia, e nem o mais importante é o pensamento do outro, mas o importante é o centro, é aquilo que nos faz convergir, aquilo que nos faz chegar num ponto comum. E esse ponto comum para nós, o ponto que gera unidade, o ponto que dá unidade é Cristo. Então é sobre isso aqui que a gente quer conversar um pouquinho hoje. Então eu disse que as pessoas estão com dificuldade de pensar, talvez com uma dificuldade de pensar porque parece que as pessoas e o mundo estão exigindo respostas muito rápidas, respostas imediatas, e nós temos que ser rápidos, temos que falar alguma coisa. Temos que ter uma resposta. E daí, quando nós não paramos para pensar, o equilíbrio fica prejudicado.
Quando nós simplesmente reagimos, sem pensar, sem refletir, sem meditar, sem orar antes, então o equilíbrio fica comprometido e logo vai comprometer a unidade. Porque uma pessoa que não pensa, ela fala também sem pensar. Uma pessoa que não pensa, ela não reflete. E aí vai sair aquilo que vai expressar o momento que a pessoa está na hora. Então precisamos voltar a pensar. As pessoas estão com uma dificuldade muito grande de parar, raciocinar, pensar e daí então tomar uma decisão. São os dias de hoje, em que parece que falar é mais importante do que ouvir. Então, como alguém já disse, né? Todos têm uma narrativa, todos têm uma teoria, todos têm uma explicação para tudo, mas ninguém ouve ninguém. E nós precisamos ouvir. Primeiro, ouvir com atenção, ouvir Deus, ouvir os irmãos, ter paciência para ouvir, para que a gente possa ir formando então o nosso pensamento e contribuir com a unidade. Bom, o que é equilíbrio, né? Falando assim de uma maneira mais prática. No dicionário tem algumas definições. A definição da física é que equilíbrio é a condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam, elas se compensam, olha só, se compensam e se anulam mutuamente. É uma definição bem simples, bem simplória da física. As forças sobre sistemas, que atuam sobre sistemas, elas se compensam, uma compensa a outra, e elas se anulam. Então, é uma definição interessante, mas equilíbrio não é isso, aquilo que nós estamos propondo. Equilíbrio não é anular-se, né? Não é você anular o outro, isso não é equilíbrio. A parte boa aqui dessa definição é a compensação, né? Que um compensa o outro. Essa parte eu gosto, essa parte eu gostei. A compensação. A outra definição, mais simples, é a posição estável de um corpo, que não sofre oscilação e nem desvio. Então é um corpo sempre em equilíbrio. É uma definição boa também, mas se nós pensarmos na nossa vida e na igreja, não é tão simples assim, né? Nossa estrada às vezes... Então é uma definição que dá para a gente entender um pouco, né? Equilíbrio, não sofre desvio, está sempre em linha reta, não tem oscilação. Mas ainda não é a definição que eu gosto mais. Então, para a gente chegar aí num acordo, né? Eu vou ler Eclesiastes capítulo 7, 16, para que a gente entenda melhor o que eu quero falar sobre equilíbrio. Então lá está escrito assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Vou repetir: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Então aqui é muito interessante, né? É uma definição de equilíbrio que vai melhorando, né? Aqui o resumo é assim: não vá para nenhum extremo,
O extremo está dizendo aqui que destrói. Se você ficar no extremo, só naquela visão extremista, vai te destruir. Então, não fique no extremo. Não seja demasiado, mas procura um ponto de equilíbrio. Procura um ponto em que você consegue enxergar de maneira racional e, ao mesmo tempo, espiritual. Então, na nossa visão, equilíbrio não se trata de ser morno, quente ou frio. Não é isso. Isso é outra discussão. Nós temos que ser quente, né? Não devemos ser morno, mas ser quente. Não é esse o ponto. Não é isso do que nós estamos falando. Nós estamos falando que equilíbrio não tem a ver com política, diplomacia, mas equilíbrio tem a ver com temperança, moderação, sensatez e que, em suma, equilíbrio é, na verdade, um fruto do Espírito, né? Então, é essa noção de equilíbrio que nós temos. A gente sempre convergir para o meio, para onde Cristo está. Não ficar no nosso extremo, não se isolar com a nossa ideia, com aquela nossa opinião, que é muito importante, é muito valiosa, sim, mas não ficar só nisso. Precisamos convergir, chegar mais próximo, entender aquilo que o outro está pensando. Vou usar um termo aqui que eu não sei se existe. Nós devemos não radicalizar. Essa é a ideia. Então, não entrar em radicalismos, nem para lá e nem para cá. Então, o equilíbrio, ele é muito importante. Então, não sejas demasiadamente justo, não sejas também demasiadamente tolo, não seja louco, mas procure o equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Procura vir para esse equilíbrio, para o ponto de equilíbrio. Queria dar mais um passo. Vamos ler um pouquinho sobre equilíbrio, usando o culto, usando a prática do culto como referência para a gente poder aprender um pouquinho mais. Então, o texto é 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 26. Então, aqui é o apóstolo Paulo falando, tá? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Então, aqui é a primeira dica, né? Tudo que você fizer, seja no culto, ou seja na sua vida diária e prática, lembrando que o culto, ele deve ser uma expressão da nossa vida diária, né? Aquilo que nós somos no culto, nós precisamos ser na vida diária. Então, tudo que você fizer, faça-se tudo para a edificação, não só sua, mas principalmente dos demais, daqueles que estão no culto com você, ou então daqueles que estão na vida com você. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, ou seja, cada um na sua vez, e haja intérprete. Então, ninguém precisa atropelar ninguém. Há vez para todos. Isso também é equilíbrio.
cada um na sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, não o profeta, mas a profecia. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Olha só que interessante. O objetivo do culto é que todos aprendam. O objetivo dos dons é que todos sejam consolados. Todos. Então, o equilíbrio entre esses dons e a ordem e a decência na maneira como eles vão funcionar, eles vão trazer edificação e todos vão aprender e todos vão ser consolados. E aqui no 32, uma coisa muito importante. Olha só, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então a lição aqui é a seguinte, né? Existe o controle, há um controle. Deus não toma ninguém à revelia. Todos nós somos conscientes, todos nós podemos raciocinar. Nós não podemos usar a desculpa, né? Foi o Espírito que quis assim, o Espírito que fez assim. Espera aí, era você que estava sendo usado. É você que estava falando. Deles ouvirem uns aos outros, ouvirem o testemunho de quem esteve com os gentios. Eles decidem que não é necessário que o gentil pratique a circuncisão. Que é necessário somente que ele se guarde de algumas coisas, mas que não seria necessário a circuncisão. Por quê? Porque o centro é Cristo. A circuncisão, ela é importante? Pode até ser importante, mas a circuncisão, ela não traz a convergência. Quem traz a convergência é Cristo, quem salva é Cristo. Então eu fico pensando que a situação, se não houvesse ali equilíbrio das partes para analisar as coisas, para pensar, para entender, para pensar com racionalização, poderia ter havido uma grande confusão e ter tido uma imposição, né, de uma cultura sobre a outra. E no final, acontece algo maravilhoso, que é o pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Irmãos, quando a gente tem essa conclusão, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, então significa que não foi a minha ideia que venceu, que não foi a minha posição que venceu, mas venceu o bom senso, venceu a sensatez, venceu o equilíbrio. E aí vai gerar unidade. Então, de novo, não tem nenhum problema a maneira que eu penso, a forma que eu penso. Mas se eu entrar nesse espírito do pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, então eu vou ter aprendido um pouquinho. Então, nós vamos conseguir caminhar
na unidade, nós vamos dar mais passos em direção à unidade, passos mais firmes. E para parecer bem a nós e ao Espírito Santo, eu preciso ter o equilíbrio de entender, de saber que a outra pessoa é importante. Eu preciso convergir, eu preciso sair do meu ponto, do ponto em que eu estou, e dar alguns passos em direção ao que a outra pessoa entende. Sem isso, eu não vou conseguir caminhar em unidade. Então, a unidade depende, sim, da ação do Espírito Santo, de Deus, mas a unidade é um verbo, né? Unir é um verbo que a gente conjuga no dia a dia. Nós conjugamos o verbo unir no dia a dia, é possível conjugá-lo. Assim como o verbo dividir também, a gente pode conjugar, se nós quisermos. Mas é melhor conjugar o verbo unir. Então, penso que é isso, que nós precisamos rapidamente, como está escrito em Efésios 1:10, ir para Cristo, que é o ponto, Ele é o ponto que congrega, que faz convergir todas as coisas. Como nós precisamos desse ponto de convergência. Então, desejo a todos muita unidade, muito equilíbrio nesses dias difíceis, muita tranquilidade, muita serenidade, que a serenidade de Deus esteja em cada um de nós e que nós sejamos levados por Deus e motivados a agir para a unidade. Um grande abraço a todos, até a próxima.